pessoal! Vamos a mais uma aula de Biologia com o professor Henrique Azevedo? Vem comigo! Agora, antes de começarmos, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já pensou que a característica mais notável do nosso planeta é ele estar repleto de vida? Seja no alto de uma montanha, nas profundezas oceânicas, no deserto, nas fendas de rochas, encontramos uma grande diversidade de seres vivos em plena atividade. O estudo da vida e seus mais diversos aspectos e manifestações constituem um ramo das ciências denominado biologia. A palavra biologia tem origem grega, onde é constituída por duas palavras, bio, que quer dizer vida, e logos, que quer dizer estudo. Embora o interesse das pessoas pelos seres vivos seja muito antigo, a biologia só passou a ser um ramo independente das ciências no final do século XVIII e início do século XIX. Antes disso, não existia um conceito abstrato de vida, e os cientistas limitavam-se a estudar determinados aspectos dos animais e dos vegetais, como a anatomia e a sua classificação apenas. Diante disso, alguns naturalistas da época já consideravam a biologia como um ramo da ciência destinada ao estudo dos seres vivos e não ao estudo da vida, por essa complexidade em definir o que é vida. Mas afinal, o que é vida? Muitos biólogos têm se empenhado nessa tarefa de definir vida. No entanto, até hoje, nenhuma dessas definições foi amplamente satisfatória. Bom, dentre as diversas tentativas, podemos citar algumas dessas definições aqui, como por exemplo a do norte-americano Norman Horowitz. Para ele, vida caracteriza-se por autorreplicação, mutabilidade e troca de matéria e energia com o ambiente. Já o biólogo inglês John Maynard Smith considera que entidades com propriedades de multiplicação, variabilidade e hereditariedade são vivas, e entidades que não apresentam uma ou mais dessas propriedades não o são. O bioquímico Jeffrey Wicken, por sua vez, definiu vida como uma hierarquia de unidades funcionais que, através da evolução, tem adquirido a capacidade de armazenar e processar informações necessárias à sua reprodução. Notem que essas não são definições do que é vida, mas propriedades essenciais para garantir a evolução por seleção natural. Um outro grupo de cientistas consideram impossível definir vida. Dentro desse grupo destaca o zoólogo alemão naturalizado estadunidense Ernest Mayr. Para Mayr, apesar de ele achar impossível definir vida, ele considera possível a definição do que ele chama de processo de vida. Segundo ele, os seres vivos são compostos de atributos que não são encontrados em objetos inanimados. E são esses atributos que nós vamos ver a partir de agora na nossa aula. A primeira característica que nós vamos comentar agora é a composição química dos seres vivos. Tanto os seres vivos quanto as entidades não vivas são constituídas de átomos. Isso quer dizer que a matéria viva está sujeita a todas as regras que regem o universo. Nos seres vivos, porém, alguns elementos químicos aparecem com mais frequência, que é o que nós chamamos genericamente de CHOMPs: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses átomos, unidos entre si por ligações químicas, vão formar moléculas que compõem os seres vivos, que nós chamamos genericamente de substâncias orgânicas. Essas substâncias orgânicas, as que mais se destacam são proteínas, carboidratos, lipídios e os ácidos nucleicos. O próximo atributo é a organização da matéria viva. Os seres vivos eles são constituídos de unidades menores que têm propriedade funcional e estrutural, denominado célula.
Há dois tipos básicos de células: a célula procariótica e a célula eucariótica. A célula procariótica é relativamente mais simples do que a eucariótica e em seu interior não existe compartimentos membranosos. Já a célula eucariótica, ela apresenta uma complexidade maior, em seu interior apresenta compartimentos membranosos. Além disso, ela possui um compartimento especial denominado núcleo, aonde se formam os genes. Os organismos que possuem célula procariótica são apenas bactérias e arqueias. Já os organismos que possuem células eucarióticas são protozoários, fungos, animais e plantas. As células podem ser classificadas de acordo com a quantidade apresentada em um ser vivo. Se o ser vivo possui uma única célula, ele é denominado unicelular. Agora, se o ser vivo possui mais de duas células, ele vai ser chamado de pluricelular ou multicelular. O próximo atributo que nós vamos comentar agora é o metabolismo. Dentro das células, diversas substâncias são degradadas ou substituídas por moléculas novas. Para que isso ocorra, a célula utiliza energia que ela obtém de diversas substâncias orgânicas. Esse processo de transformação química que acontece dentro das células é denominado de metabolismo. O metabolismo, por sua vez, é dividido em duas etapas. O anabolismo, que se refere ao processo de produção, de construção de moléculas mais complexas a partir de moléculas simples, como é o caso da proteína, que é produzida a partir da união de aminoácidos. O catabolismo, por sua vez, é o inverso. É o processo de quebra de moléculas maiores, mais complexas, em moléculas mais simples. Temos como exemplo a quebra da glicose, que é transformada em gás carbônico e água. Nosso próximo atributo é a reação em movimento. Todos os seres vivos são capazes de perceber o ambiente onde vivem e reagir aos mais diversos tipos de estímulo. Um animal, por exemplo, ao se sentir ameaçado, ele tem como reação a fuga. Já as plantas, por exemplo, a reação delas é bem mais lenta que a dos animais, porém elas apresentam também reações. Veja o exemplo da planta Mimosa pudica, que é popularmente conhecida como sensitiva ou dormideira. Ao ser tocada, as folhas dessa planta automaticamente se fecham. Então isso é uma reação a um determinado estímulo. O próximo atributo é o crescimento e a reprodução. Todo ser vivo tem capacidade de crescer, seja ele unicelular ou pluricelular. Os seres vivos unicelulares, eles crescem com o aumento no tamanho da célula. Já os seres vivos pluricelulares, eles crescem com o aumento no número de células. As células crescem até um determinado tamanho e pode ou não se dividir em duas. E essa divisão faz com que cada uma dessas células obtenham o material genético idêntico à célula original. Em organismos unicelulares, esse processo em que uma célula origina duas novas células é o processo reprodutivo desses organismos. É o meio pelo qual eles se reproduzem. Já nos organismos pluricelulares, a vida de um novo ser vai começar a partir da multiplicação de uma célula ou a partir de um grupo de células que se desprendem do organismo pré-existente. A reprodução é comumente organizada em dois tipos básicos: a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. A reprodução assexuada é aquela em que o novo ser é originado a partir de uma única célula ou de um conjunto de células que foram produzidas por um mesmo organismo parental, ou seja, por um mesmo indivíduo. Aí, nesse caso, o organismo filho é exatamente idêntico geneticamente ao organismo que o originou. Já a reprodução sexuada, ela é originada pelo desenvolvimento de uma única célula, que é chamada de zigoto. Esse zigoto
é formado pela união de células, chamada de gametas, que são produzidas geralmente por indivíduos diferentes, no caso o macho e a fêmea, mas também pode ser originada pelo mesmo indivíduo. Quando os gametas se unem, nós vamos denominar esse processo de fecundação. A fecundação, quando é originada por gametas do mesmo indivíduo, é chamada de autofecundação, como em algumas plantas, por exemplo. Já quando os gametas são originados de indivíduos diferentes, nós vamos denominar esse processo de fecundação cruzada. É importante destacar aqui que a reprodução é uma característica extremamente importante para os seres vivos. É por meio dela que as espécies se perpetuaram desde quando surgiu, há cerca de 3,5 bilhões de anos atrás. O próximo atributo que vamos comentar agora é a hereditariedade. Hereditariedade é a capacidade que uma geração tem de transmitir características, transmitir informações para a próxima geração. Essas características, elas vão passar através do material genético. Esse material genético está representado por uma molécula denominada ácido desoxirribonucleico ou simplesmente DNA. E o último atributo que nós vamos comentar agora é a variabilidade genética, a seleção natural e a adaptação. O material genético ele varia ligeiramente entre membros de uma mesma espécie. E essa variação denominamos de variabilidade genética. É por meio dessa variabilidade que as espécies têm as diferenças entre si. Essas diferenças, por sua vez, fazem com que algumas espécies tenham mais vantagem de sobreviver e de reproduzir em um ambiente do que outras. Essa ideia de que determinadas espécies, determinados organismos, têm mais chances de deixar descendentes e de sobreviverem em ambientes, foi denominada de seleção natural por dois naturalistas ingleses em meados do século XIX, por Charles Darwin e Alfred Wallace. Já a adaptação é explicada da seguinte forma: dentre os organismos de uma mesma geração, devido à sua variabilidade genética, sempre há aqueles que se ajustam melhor às condições de um determinado ambiente. Estes, por sua vez, têm mais chances de sobreviverem e se reproduzirem. Essa característica denominamos adaptação. Então, as espécies mais adaptadas ao ambiente têm a tendência de obter sucesso na sua sobrevivência e reprodução. Ao estudarmos os seres vivos, podemos perceber que eles estão organizados em níveis hierárquicos, que vai de um nível microscópico a um nível macroscópico. Então, observando nessa imagem, vocês vão perceber como esses níveis estão organizados na prática. Vamos começar então pelo nível de átomo. Os átomos vão unir-se através de ligações químicas e formarem as moléculas. Essas moléculas podem ser formadas por alguns elementos químicos, como o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio, e formar compostos que nós chamamos de substâncias orgânicas. As moléculas orgânicas vão se reunir de forma complexa até formar estruturas presentes dentro das células denominadas de organelas. Essas organelas vão desempenhar funções importantíssimas dentro das células. O conjunto de organelas origina a célula. Temos aí como exemplo o osteoblasto, que é a célula que forma o osso. As células podem se especializarem e se unirem, formando tecido. Como vocês estão vendo aí, o tecido ósseo. Os tecidos se organizam e formam um novo nível chamado órgão, como tem aí o osso. Os órgãos vão atuar de forma integrada para o desempenho de funções específicas e o conjunto deles será denominado sistema, como por exemplo o sistema esquelético que vocês estão observando aí na tela.
O conjunto de sistemas, por sua vez, formará o organismo. Como vocês estão vendo aí, esse lobo representa o nosso organismo. O conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que habita determinada região constitui uma população. Então, o conjunto desses lobos vai formar a nossa população. Já o conjunto de populações diferentes que coexiste em uma determinada região, vamos denominar de comunidade. Esse exemplo aí, vocês percebem que além dos lobos, tem também outras espécies, como a serpente, o coelho e também as árvores, que representam os organismos vegetais. Então, nesse exemplo, temos aí a comunidade, porque trata-se de espécies variadas. O próximo nível denomina-se ecossistema. O ecossistema é o conjunto formado pela interação entre a comunidade e os fatores ambientais. Esses fatores ambientais nós denominamos de fatores abióticos. Os fatores abióticos são os fatores físicos e químicos do ambiente. E tem como exemplos a temperatura, a água, o ar, o solo, a luminosidade, os elementos químicos que formam esse ambiente. Então, esses fatores interagindo com a comunidade, com os seres vivos que habitam a região, vamos denominar de ecossistema. Como exemplo de ecossistema, nós temos essa região na qual os lobos, os demais organismos desse ambiente estão interagindo, mas não esqueçam de associar também a luz que chega nesse ambiente, a água existente, o solo, a temperatura. Então, a interação entre tudo isso vai formar o ecossistema. E a mais alta das hierarquias é a biosfera, que se refere ao conjunto de todos os ecossistemas do planeta Terra. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de introdução à biologia, que serviu para a gente entender como a biologia surgiu e qual o objetivo principal dela. Espero que tenha te ajudado e a gente se vê na próxima oportunidade. Tchau, tchau!